Olá, meu nome é Natália Kiel, estou aqui para falar um pouco mais sobre o meu documentário Esconda-se, mas antes de falar sobre ele, queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui na Intercom, falando um pouco mais sobre o tabu da menstruação e a pobreza menstrual. Então vamos nessa. O Esconda-se foi um produto que eu fiz para o meu TCC, junto com a orientação do meu professor Luiz Cláudio, e nesse documentário a gente queria falar um pouco mais sobre o tabu da menstruação e a pobreza menstrual. Mas não tem como eu falar sobre ele sem falar sobre minha trajetória no jornalismo, né? Eu sempre vi da nossa profissão uma ferramenta social, uma maneira de mudar a nossa sociedade, nem que seja um pouquinho. E ao longo desses anos de curso, eu atuei na política e atuo na política também. E também queria levantar uma bandeira que eu defendo, que é o feminismo, né? E por que, de fato, fazer um documentário, né? Eu queria um produto que fosse de fácil compreensão para todos, que o telespectador assistisse ali e pensasse, poxa, realmente a gente precisa falar sobre menstruação, realmente a gente precisa mudar algumas coisas na nossa sociedade, né? Então, por que não pensar em um livro ou então em uma monografia? Mas eu queria algo que fosse de fácil acesso para todos. E ao decorrer desse tempo, pensando, nossa, o que eu vou fazer, que caminho que eu vou seguir, eu vi um projeto de lei da deputada Tabata Amaral, o PL 428 do ano de 2020, que fala justamente sobre isso, sobre a distribuição de absorventes para meninas e mulheres do nosso país, que não têm recursos básicos para comprá-los, né? E pesquisando um pouco mais a fundo, eu cheguei a dados chocantes que me deixaram realmente muito triste, como um dado da ONU que fala que 12,5% das meninas e mulheres ao redor do mundo não possuem condições básicas para comprar absorvente. E esse dado, ele liga a um outro que também é super chocante, que fala que essas meninas que não têm absorventes, elas podem perder 45 dias do ano letivo, ou seja, 45 dias sem aula, porque não tem condições para comprar esses absorventes, né? Então, isso é algo bem preocupante. E, de fato, qual foi meu objetivo com esse documentário, com esse produto? Então, eu queria trazer à tona os tabus da menstruação e do corpo feminino visto por várias sociedades do nosso país. Tanto que eu falo que esse documentário não é meu, mas é nosso documentário, porque eu contei com a parceria e com a história de várias mulheres incríveis, como quilombola, indígena e freira da Igreja Católica, que me contaram um pouco mais sobre a história delas acerca da menstruação, né? Também o meu objetivo com esse documentário é passar a falar sobre a menstruação como algo não sujo, como algo que não seja impuro, mas realmente como algo maravilhoso do corpo feminino. Então, eu reitero aqui que o documentário não é meu, mas nosso documentário, de todas as mulheres que participaram dele, porque foi um pouco difícil, né, encontrar mulheres que de fato falassem sobre menstruação e sobre o corpo feminino de uma maneira tão aberta. Nesse meio da pandemia, eu contatei várias mulheres e muitas delas, quando eu chegava no tema, menstruação, não queriam falar, ou então algumas falavam que iriam falar comigo, só que no final acabavam desistindo, né? E encontrei essas mulheres maravilhosas que de fato eu acho que não poderiam ser melhores, como a quilombola Dalila Correia, a indígena Márcia Cambeba, a freira Patrícia Nelson e a nossa deputada Tabata Amaral. E para falar um pouco mais sobre a menstruação de um ponto de vista mais técnico, eu falei com a socióloga Raísca Costa, com a teóloga Denise Santana e com a historiadora Samantha Serrano, que falaram um pouco mais sobre a história da menstruação até hoje, como que era vista a menstruação até os dias de hoje. Os bastidores. Eu comecei a fazer esse documentário lá no início da pandemia, então essa questão de contatar as personagens foi um pouco difícil. A maioria eu não conheço pessoalmente, mas que eu deixo aqui o meu agradecimento por ter confiado no meu trabalho, confiado nesse projeto e ter aberto o coração delas, as histórias delas, para falar um pouco mais sobre esse tema que é tão importante para nós mulheres e para a sociedade em geral, né? Então, eu fiz algumas entrevistas, como eu estou fazendo aqui com vocês, videochamada, né? E foi bem bacana esse processo de elaborar o documentário, porque eu tinha algumas ideias em casa e eu mandava uma mensagem para a Dalila:
Dalila, seu pai pode filmar você entrando em casa? Márcia Cambeba, alguém aí na sua casa pode filmar você entrando em casa ou em algum cômodo? Porque eu queria trazer isso, que o telespectador entrasse na intimidade dela, que a gente que está assistindo entrasse na vida dessas mulheres, como que se elas abrissem a porta da casa delas para contar um pouco mais sobre a história, né, da menstruação no local em que elas vivem. E eu sei que o nosso tempo já está um pouquinho curto, vou para as considerações finais. Então, com tudo isso, com todo esse trabalho, eu queria dizer que sim, a gente tem que chamar a atenção de políticas públicas para a questão da menstruação, que essa nova geração que está vindo de meninas tem que pensar na menstruação como uma forma mais leve, como algo normal do corpo feminino, e que essas meninas não peçam mais absorventes para outras amigas de forma escondida, que não vão ao banheiro com absorvente escondido, e que realmente a gente trate a menstruação como algo natural e maravilhoso que ela é. E que o Brasil e que o mundo olhe de fato para as meninas e mulheres que estão em vulnerabilidade, né? Então é isso, meu muito obrigada novamente pela oportunidade de estar aqui na Intercom e até breve.